raro eu estar a olhar para trás, muito raro, é uma coisa que nunca, eu acho que não faz parte bem da minha personalidade, portanto quando eu percebo que há 25 anos eu faço isso, é uma coisa meio abstrata para mim, eu não sei exatamente o que é que isso quer dizer, porque pronto, estou certo, de facto, tem muitos anos a fazer uma coisa específica, mas eu acho que mesmo assim o meu pai foi mais tempo bancário do que o músico. Ainda eu aprecio mais o tempo que ele foi ser bancário, porque acho que é muito mais difícil. A minha atividade é difícil, mas do meu ponto de vista, se eu tivesse que fazer aquela, parece-me a mim que seria mais complicada. Por isso eu acho que tem sido uma viagem incrível de conhecer muitas pessoas, de muitas loucuras que se fizeram e que me dizem que eu se calhar ainda quero fazer isto 2 vezes, pelo menos quero chegar até aos 50. Mais 25, pelo menos. Pelo menos mais 25. Para tu és uma pessoa nostálgica, é isso? Não, muito pelo contrário. Aliás, nem me lembro. Não, para dar um exemplo, a maior parte das pessoas da minha idade, ou até mais novas do que eu, a maior parte da música que ouvem é coisas que ouviam quando tinham 20 e tal anos. É muito raro eu ouvir uma música que tenha 20 e tal anos, ou 30, ou mais, é muito raro. Eu ouço quase sempre, eu diria 90% da música que eu ouço hoje é música que foi feita a semana passada. Portanto, eu não tenho mesmo dentro de mim aquela ideia de relembrar uma coisa antiga, como é que foi. A mim interessa muito mais o que vai acontecer. E por isso é que eu tenho sempre 10 planos, dos quais não cumpro nem 8, porque não tenho tempo. Mas gosto muito de olhar para a frente e perceber o que é que eu ainda posso fazer que seria interessante. Vivo muito no momento do presente. Certo. Não faria tudo igual, faria algumas coisas diferentes, faria melhor, espero eu, porque eu acho que demorei muito tempo até entender o que é que eu efetivamente queria fazer no mundo da música e da forma como queria fazer. E levei algum tempo, mesmo com o início do Challenge 4. Eu lembro, por exemplo, durante os primeiros 2 anos do Challenge 4 em que nós estivemos em palco, eu lembro-me que subia ao palco, dizia boa noite, tocava as canções, dizia obrigado no meio das canções e quando aquilo acabava dizia boa noite, até à próxima. Era o que eu fazia. Eu não tinha mais nada. Não, eu não tinha mais nada para dizer. Eu não fazia ideia o que é que era suposto eu fazer ou o que é que as pessoas esperavam. Também eu acho que tem a ver com o facto de eu não sonhei ser músico, não era isso que eu queria fazer, isso foi um acidente da minha vida. Então eu achava que as pessoas queriam ouvir as canções, eu ia lá, tocava as canções com a minha banda, voltava e era isso. E ao longo dos anos que comecei a gostar mais de estar em palco, comecei a perceber que estar em palco também era uma oportunidade que eu tinha de extravasar o meu pensamento de outra maneira, que não era necessariamente uma coisa que eu tinha que ir lá ser eu, no fundo ser eu, mas podia ser eu vezes 1000, e essa ideia começou a atrair-me, a ideia de montar não necessariamente um personagem, mas montar uma espécie de 2 horas de meio fabulosas, de sonhos, de loucuras. Isso atraiu-me e isso fez com que eu começasse a trabalhar cada vez mais nessa área e depois nas outras, e depois na forma de apresentação, e depois nos vídeos, e isso demorou um bocadinho de tempo. Eu diria que demorou uns bons 7 anos, 8 anos para arrancar, para chegar até aí. Por isso, se eu voltasse atrás, começava pelo menos logo ao início assim. Sim, claro. De resto, não mudava quase nada, na realidade. O álbum novo ainda não vai ser este ano, portanto não vai ser talvez para o ano e vamos ver. Mas em princípio sim. Mas o espetáculo em si vai ser uma espécie de súmula de uma coisa que nós andamos a fazer há algum tempo na estrada, que é uma coisa que eu tanto faço com banda ou em duo, mas é uma espécie de é uma abordagem um bocadinho multimédia de um espetáculo. Não é necessariamente só uma pessoa a tocar canções, também não é necessariamente contar histórias, mas engloba tudo isso e depois mais algumas coisas que já entram no campo da performance, algumas coisas são meio inusitadas, mas eu gosto muito da ideia de fazer um espetáculo que não me parece necessariamente um espetáculo de música pop, porque isso, eu acho que isso vê-se todos os dias, não é? A ideia de que as pessoas sobem ao palco, acendem umas luzes, há uns fumos e tal, eu acho piada, mas não é necessariamente isso que eu quero fazer. Sim. Quero fazer outra coisa, quero fazer uma coisa que vai um bocadinho mais para um território
das artes, digamos, que é na realidade o meu background. E isso foi uma das coisas com que eu lutei muito tempo, foi porque é que eu queria fugir tanto do meu background, se era daí que eu vinha. Eu estive nas Belas Artes, estive em cinema. É natural que depois, quando subo ao palco, queira trazer essas coisas também, que elas façam mais sentido para mim, mais do que se fosse um espetáculo mais comum. Por isso é que o espetáculo acaba por ser uma surpresa, acho eu, para as pessoas nesse sentido, porque não é uma coisa muito normal. Às vezes não quer dizer que seja melhor, honestamente. Eu acho que estou a fazer aquelas coisas, nem sei se é para ser diferente, é só porque eu acho que estão mais próximas da minha pessoa, e eu acho que é isso que as pessoas vão ver a cada espetáculo, vão ver a certa personalidade da pessoa que lá está em cima, e eu tento que isso seja o mais próximo de mim possível. Sim, porque o teu trabalho é isso, cresce desde o início, portanto, há uma preocupação muito grande, não só com as letras, com a música, com a parte visual, guarda-roupa, com a fotografia, tens essa... Isso deve ser muito cansativo, não é? É muito cansativo, eu concordo totalmente contigo. Por mim... No fundo, controlas tudo, não é? Controlo tudo, mas não queria nada. Mas é um traço da minha personalidade, que eu percebo há muito tempo que é assim. Já tentei que não fosse assim, mas depois não corre tão bem. Para mim, pelo menos, se calhar para os outros corre melhor, mas para mim não corre tão bem. Eu dou-te um exemplo. Eu quando, por exemplo, se for jantar em casa e se fizer o jantar, o jantar é como se estivesse num restaurante, cada coisa tem a sua tacinha, que tem uma cor, sujo muita louça, mas eu quero quando chegar à mesa, antes sequer de comer o que quer que seja, aquilo tem que estar, mesmo se estiver sozinho, é diferente. Eu quero que aquilo seja tudo assim, quero que seja bonito, pronto, quero que aquilo seja uma coisa que... Mesmo que tenha muito trabalho. Mesmo que tenha muito trabalho, prefiro isso. E por isso é que eu acho que esse traço de personalidade está também aí. Eu podia fazer um vídeo, não é? Podia só apontar a câmara e tocar, mas não é isso que eu quero fazer. Não vejo interesse nenhum em fazer isso. Para isso eu prefiro não fazer. E por isso quando me lança uma coisa, ela acaba sempre por ser um bocadinho mais difícil do que eu estava à espera, porque acaba sempre por ser uma ideia que eu penso, vou relativizo sempre, isto é relativamente fácil de fazer. E depois acabo por estar às vezes 3 semanas à volta de uma coisa que às vezes nem tem assim tanta importância, mas é a minha maneira de fazer as coisas. Agora, eu acho que isso depois tudo junto, eu acho que as pessoas entendem o que eu estou a fazer. Eu acho que depois há uma linha específica e depois as pessoas esperam que eu faça sempre assim, o que não é bom. Já há uma expectativa muito grande. Não, eu às vezes sinto que estou sempre a tentar tirar um coelho da cartola e o coelho está cada vez mais gordo e a cartola mais pequenina. Sim. E ele já não consegue sair tão facilmente. E então é isso que eu sinto às vezes quando iniciamos turnés ou quando tenho um disco novo, eu sinto sempre... Mas isso é o que me faz, às vezes, correr numa direção mais... é o que me faz ainda ter mais foco naquilo que estou a fazer. Ainda há uns dias eu ouvia os Coldplay dizerem que só fazem mais 2 discos. Eu percebo isso, que é, no fundo, uma forma que eles arranjaram de estarem todos muito direitinhos a fazer o que estão a fazer, ou seja, de não relaxarem. Para mim, eu não sei se é essa a técnica, mas é a forma que eu tenho de não relaxar é não fazer nada que eu acho que seja pior do que eu já fiz. Portanto, eu já fiz muitas coisas diferentes e eu penso, isto tem que manter um bocadinho o mesmo nível de imaginação, de concepção, de pôr as coisas em prática e que elas funcionem. Não tem que ser necessariamente uma coisa muito complicada, mas tem que ser algo que eu acho que tenha a ver com esse projeto, com uma espécie de universo que eu criei e quero que ele continue assim, não quero que ele se destrua. Tu és uma pessoa, tu és um perfeccionista, não é? Portanto, sou um bocadinho, sou. A falha é-te difícil gerir? Não, muito pelo contrário. Eu acho que, eu diria que em cada 10 coisas eu falho 9. Mas eu acho que a grande vantagem, que é uma vantagem que eu acho que talvez seja geracional, é que as gerações mais novas, por exemplo, não conseguem lidar bem com isso. E eu consigo lidar muito bem com isso. Eu até consigo lidar melhor com isso do que se ganhar, do que se uma coisa correr muito bem. É uma coisa meio sueca. Quando corre muito bem, eu fico um bocadinho quase embaraçado de ter corrido tão bem. Mas quando corre mal, eu acho que é normal. É normal que as coisas não corram bem. E eu acho que metade
mais de metade do tempo, nós estamos a fazer coisas mesmo musicalmente, e eu quando estou com a minha banda, ou quando estamos a fazer uma foto, ou quando estamos a fazer um vídeo, tudo está a falhar quase sempre. De vez em quando aquilo acerta e é essa parte que eu agarro. E por isso é que aquilo às vezes parece que está tão bem feitinho. Não é porque eu seja particularmente bom a fazer o que quer que seja, nem a tocar instrumentos. Eu escolho muito bem e não tenho problemas com a ideia de falhar muitas coisas, senão nem sequer fazia música. Sim, acho que o público nem sequer percebe. Se não, olha, o público não percebe. Mas dou-te um exemplo. Inúmeras foram as vezes que eu passei dias e dias no estúdio a gravar uma coisa que não coloquei na mistura final. Porque eu via e dizia, não me parece que esteja muito bem isto. E isso é frustrante. Não. Investes muito tempo e depois acabas por não essas pessoas. Não, porque eu acho que o que faz uma música boa não é o tempo que uma pessoa gastou nela. Eu já fiz canções que adoro em 5 minutos e fiz outras que demoraram 3 meses a fazer. E eu não acho que uma seja melhor que a outra porque ter demorado muito tempo. As pessoas dão muita importância a essa ideia de subir esta montanha toda e agora não bebo água. Às vezes uma pessoa sobe mesmo a montanha toda e só vê a vista, não bebe água nenhuma, não há lá nada. Uma pessoa sobe e às tantas chega lá acima. Eu acho que a expectativa é que é uma coisa terrível. Eu prefiro não ter expectativa nenhuma e o que quer que aconteça pode ser que seja surpreendente. Pronto, ou então não, vai ser uma bela porcaria e uma pessoa ri-se e pronto, e continua. Não é assim tão sério. Eu acho que não é assim tão sério. Eu não sou médico, não sou professor, portanto, eu não acho tão sério assim se aquilo chegar ao final e disser, mesmo quando vamos tocar ao vivo, eu digo muitas vezes aos meus músicos, digo, bem, se eu desmaiar à primeira, foi fixe até aqui. Portanto, eu não acho que seja assim tão importante, não acho que o mundo acabava, eu não tenho esse peso em cima de mim e isso é uma liberdade gigantesca, porque assim faço as maiores maluquices que me vêm e não tenho problema nenhum, se aquilo for correu mal e pronto, vou para casa, está tudo bem. Olha, estávamos a falar um bocadinho do disco. Pronto, em princípio será só para ontem, já estamos quase no final do ano. Mas já tens as músicas... Tenho muitas maquetes. Eu costumo fazer 4 vezes mais músicas do que aquelas que um disco tem. Isto é um truque que eu aprendi há muitos anos, porque se eu tiver 10 canções, são as 10 canções que entram no disco. Se eu tiver 40, as 10 que estão no disco são as 10 melhores. Certo. E esse ponto de comparação é uma coisa muito positiva, porque para já me põe logo no sítio de muito crítico, não é? Esta está mais ou menos, esta está péssima, esta está melhor. Pronto, então eu estou nessa fase de fazer canções e odiar umas e gostar mais ou menos de outras. Também acontece gostar muito de uma canção e no dia seguinte achá-la horrível. Também acontece achá-la horrível no dia seguinte achar mais ou menos. E há umas que andam e vêm assim, às vezes a vida toda. E às vezes nunca saem da prateleira por causa disso. Mas eu estou nessa fase de perceber qual é o caminho a seguir e como é que elas todas se juntam e que história é que elas contam. Mas preocupas-te em ter um conceito no disco ou podes ter músicas completamente aleatórias? Não, isso é muito raro. Eu já fiz singles e tal, coisas que saem aqui e ali, mas eu gosto muito da ideia do conceito do disco. Este disco é sobre isto, é sobre, ou tem esta toada, uma influência específica. E eu consigo perceber em todos os discos que faço, às vezes é só para mim, não é para mais ninguém. Eu é que tenho que saber porque é que aquilo é diferente um do outro. E para achar esse sítio também é preciso tirar muito barro à parede. E a maior parte dele não cola. Quando ele começa a colar, e quando começa a colar no mesmo sítio, eu começo a perceber onde é que é o sítio, e se perceber onde é que é o sítio, depois o resto vai por si. Mas é um processo assim um bocado caótico, não há assim não tenho uma forma, não, adorava ter, honestamente adorava ter. Aliás, eu gosto muito quando as pessoas dizem aquelas coisas de primeiro escrevo uma letra, depois escrevo uma música. Eu não faço ideia como é que isso se faz, não faço ideia, eu gostava muito de saber, mas eu acho que as músicas vêm do mesmo sítio que basicamente toda a arte vem, que é de miúdos, vem de um sítio meio secreto que tem a ver com as sensações que uma pessoa tem quando faz uma coisa, com um certo tipo de emoções que algumas coisas que uma pessoa faz despertam em mim, não é? Primeiro, e depois eu pensar que eu consigo traduzir isto para uma coisa que depois outra pessoa também consiga entender isso. E isso é uma coisa, é um processo, quer dizer, que não é propriamente linear, nem eu faço ideia muito bem como é que ele se faz. Se eu soubesse, era melhor. Vendias a receita? Não vendia, mas fazia muito mais músicas. Isso fazia. O problema às vezes é... a única coisa que eu faço com o método é o tempo que eu uso no meu trabalho. Ou seja, é muito tipo de escritório. Entre lá
Ok. 10 da manhã completamente? até às 6, imagina, e estou lá 8 horas. E às vezes chego lá 8 horas e não aconteceu nada. Pronto, é assim. Isto teve a ver com um professor meu na faculdade. Tínhamos uma disciplina de escrita de argumento, era péssimo, e um dos trabalhos, logo o primeiro, eles pediram-nos para escrever uma curta-metragem para nós filmarmos. E eu, na aula seguinte, disse-lhe que não tinha tido ideia nenhuma. E ele disse: não escreveste nada? E eu: nada, não tenho ideias nenhumas. E eu perguntei-lhe o que é que eu havia de fazer. E ele disse-me que eu tinha que arranjar um horário para escrever. E pronto, e eu percebi: ok, então vai, entre as 10 e o meio-dia, escrever todos os dias, eu entendo. Então, e o que é que acontece se eu não tiver ideia nenhuma na mesma, estiver lá? E ele disse-me: então ficas lá sentado. E foi o melhor conselho que eu já ouvi, porque ele tem razão. Se eu estiver lá sentado, há uma grande probabilidade de, se acontecer alguma coisa, eu estou preparado. Eu estou lá no sítio certo, tenho a caneta na mão, não tenho mais nada para fazer, não há telefones, não há nada. Se essas 2 horas eu estiver a fazer outra coisa, mesmo se a ideia chegue, eu não vou ter capacidade nenhuma de agarrar aquilo dessa maneira. Porque é um conselho que eu sigo muito à letra há muitos, muitos anos e que me tem ajudado a escrever muitos discos ao longo destes anos todos, mas tem a ver com isso, com um certo método de trabalho. Tudo o resto é um caos total, não faço a mais pequena ideia, estou lá a carregar em botões, não faço ideia do que é que estou a fazer. Mas o tempo, sim, o tempo passo lá muito tempo em frente aos instrumentos, às vezes só olhar para eles, a pensar que lindo instrumento. E deves ter muitos, não é? Não, por acaso não tenho. Não, tenho. Os instrumentos todos que nós vemos naqueles vídeos que tu fizeste naquele disco de Natal, as músicas de Natal, que tu tocas imensos instrumentos, aqueles instrumentos não são teus? São, mas não são muitos. Não são muitos? Eu acho que não. Quando vejo, eu fico cansada só de ver como é que eu consigo ter. Eu quando vou à casa de músicos amigos meus, a conclusão a que eu chego é que todos eles têm pelo menos 5 vezes mais instrumentos do que eu. Todos os músicos são loucos, eles adoram instrumentos. Eu cheguei a um ponto em que acho que já os tenho todos. Porque se eu tenho uma guitarra acústica, uma guitarra de nylon, uma elétrica e um baixo e 2 sintetizadores, quer dizer, não falta muito mais, quer dizer, o que é que eu preciso mais? É que depois a casa parece um museu de coisas, não quero nada disso. E tenho uma regra hoje em dia que é: se comprar um instrumento, dou logo outro. Sim. Portanto, a minha casa já não pode haver mais instrumentos. Não quer mais tralha, não é? Não quero mais. Sim. Porque a conclusão é que não me ajuda. Porque quanto mais instrumentos eu tenho, mais botões eu tenho, mais me disperso. Tanto que eu tenho uma ala na minha casa, onde construí um estúdio B, onde só tenho 2 instrumentos, que é para me obrigar a não pensar em instrumentos e pensar mais em canções. Porque são 2 coisas diferentes. Sim. Porque senão passo lá horas a carregar em botões e digo: ai, que giro! E muito maravilhado, depois perto, nem sei o que é que estava a acontecer. Às vezes também acontecem músicas por causa disso, mas é mais raro. É mais frequente se eu estiver lá a tocar instrumentos, a tocar só um instrumento durante uma tarde toda, e a tocar músicas que eu gosto, sei lá, e de repente lembrar de uma coisa qualquer. Isso pode acontecer. Olha, tu em 2015 lançaste um álbum só em português. O processo criativo para ti de escrever em português é muito diferente? É. Eu acho muito diferente. Mas não voltas lá muito? Porque as tuas músicas são quase em inglês, não é? Volto, na realidade, de vez em quando volto lá, não é assim tão fácil. Porque, para já, eu quando fiz esse disco em português, eu não tinha prática nenhuma de escrever músicas em português, o que fez com que eu tivesse uma preparação muito maior para esse disco do que para os outros, porque não tinha a mesma agilidade, vá. E eu lembro-me que quando escrevi esse disco, eu passei 3 meses a escrever à máquina letras em português e textos e prosas e pequenas histórias, porque eu queria habituar-me à ideia de escrever na minha língua e saber como é que soa cantado, porque soa completamente diferente. Então eu escrevia muito, passei meses e meses a escrever, eu gostava do som da máquina, então escrevia, depois punha na parede, depois lia, depois tentava fazer pequenas músicas, odiava tudo. Portanto, levou um bocadinho de tempo até entender o meu lugar nessas canções, mas depois adorei fazer aquele disco e foi um dos discos que eu mais gostei de fazer. Ainda hoje canto várias músicas desse disco ao vivo. Mas gostava de voltar, honestamente até gostava de voltar a repetir esse sítio, não sei, ainda não sei bem se tinha que ter um conjunto de canções que eu olhasse e pensasse: ok, isto faz sentido, porque eu acho que para mim há músicos que fazem isso, aliás eu próprio já fiz isso, misturar canções em português, em inglês no mesmo disco, mas eu nesse disco fiz todo em português, e se eu fizer de novo em português também gostava de fazer todo em português, não queria misturar as duas, quero que sejam universos específicos e não sei, talvez o próximo seja, ainda não sei, honestamente não sei. Vinha de Condão, era o Tom Waits imediatamente aqui sentado ao meu lado, porque eu sou um grande fã desde que sou miúdo. O Tom Waits é um dos meus músicos favoritos,
que eu ouço muito, adoro, e seria ele, de certeza, se eu quisesse colaborar assim. Também gosto muito da PJ Harvey, e já a conheci, e há uma que eu adorava colaborar, uma pessoa que é a Roisin Murphy. Sim. Que eu adoro, acho, sou mesmo fanzaço, e vou ver os concertos e grito muito, ai Rosinha e tal. Eu digo isto que ela tem um sentido de humor muito, eu acho que ela tem um sentido de humor muito parecido com o meu, assim, muito, um bocadinho, meio autodepreciativo, eu acho isso muito, muito curioso nela. Depois cá em Portugal, eu já trabalhei com muita gente com que eu queria muito trabalhar, eu acho que ainda falta gente, de certeza, mas sei lá. Sim, tu até conseguiste convencer o Bruno Nogueira a fazer uma música contigo, não é? A cantar. Claramente, eu lembro-me daquele concerto no Coliseu, que ele estava muito desconfortável. Estava, coitadinho. Eu tive pena dele, mas... Eu não tive pena nenhuma, foi bem feito. Foi. Não. Você não está habituado a vê-lo naquele registro, é muito engraçado. Aquilo foi muito giro, porque eu, quando o convidei para o concerto, eu disse: olha, vais lá ao concerto, mas é para cantares comigo. E ele ficou um bocado nervoso, ele de facto ficou, mas disse: vá lá, é para sair um bocadinho também, pronto, não pode ser sempre só chalaças também, e as pessoas vão adorar, foi o que eu disse, as pessoas vão adorar, vai ser, e adoraram, foi um momento maravilhoso. E o Bruno, eu acho que o Bruno também sabe muito bem brincar com a persona dele. Eu acho que isso é uma coisa que acaba logo por resultar logo à partida. Quando nós fizemos o vídeo, uma das coisas que foram impressionantes para mim é o quão bem ele fazia aquele playback. Ele fazia aquele playback melhor que eu. E eu dizia: tu decoraste isto de uma ponta à outra. E havia pessoas que estavam completamente convencidas que era ele a cantar, o que ainda foi mais incrível. Ainda acharam que era mesmo ele a cantar. Por isso, enfim, cá em Portugal... Eu talvez gostasse de participar em coisas com pessoas mais novas do que eu, porque é incrível os novos talentos cá por aí, e eu acho que essas pessoas, as pessoas quando começam algo, quando estão ainda muito cedo na sua carreira, têm uma vontade de fazer coisas fora um bocadinho mais da caixa, e eu identifico muito mais com essa ideia do que uma coisa um bocadinho mais confortável. Sim. E por isso talvez gostasse de participar cada vez mais com mais miúdos, cada vez com pessoas mais novas, porque acho que é o que me atrai mais nisto da música. Acho que não. Eu acho que os Challenge For existiram num sítio muito específico no tempo, e eu acho que nem sequer para nós fazia muito sentido. Eu nem consigo imaginar o que seria agora nós juntarmos todos outra vez e fazermos músicas, porque aquilo que nos levou a estarmos ali juntos e fazermos aquelas músicas tem a ver com um sítio onde eu acho que nenhum de nós já está. Estamos noutros sítios completamente diferentes, mas o que nós fizemos naquela altura foi uma coisa que eu acho muito rara de acontecer, nem eu sabia o quão rara era quando estava a acontecer, mas é uma coisa mesmo muito rara, que é um daqueles momentos em que uma pessoa faz uma coisa que vem de um sítio muito pessoal e muito, muito emocional, e nunca na vida pensa se aquilo vai chegar a alguém ou não, e depois aquilo torna-se um verdadeiro absurdo de sucesso, e de repente aquelas canções já não têm nada a ver. Eu, do meu ponto de vista, como eu vejo o Challenge For, é muito simples. Eu acho que aquilo de nada já nos pertence. Nada daquilo tem a ver nada connosco. Eu acho que aquilo tem a ver com as pessoas que partilham aquelas canções porque se lembram da namorada, ou do encontro de quando eram miúdos nos escoteiros, ou no acampamento não sei do quê, e eu tenho o número de histórias absurdamente bonitas que eu ouvi ao longo dos anos que têm a ver com as canções do Challenge For, fazem com que eu acho que as canções ultrapassaram muito, mas muito, aquilo que as fizeram criar. E por isso, eu lembro de dizer isto quando nós estávamos a falar sobre a reunião, eu disse muitas vezes que eu nem acho que a reunião seja muito acerca de nós. Eu acho que nós vamos lá tocar, as pessoas estão-se a borrifar para nós, as pessoas o que mais querem é estar lá junto daquelas canções e relembrarem-se de um tempo, de uma coisa específica, de uma pessoa, de uma sensação. Eu acho que é isso que faz com que aquelas canções sejam tão absolutamente mágicas, tem a ver exatamente com isso. E por isso é que quando nós nos juntámos e pensámos: olha, vamos fazer isto, a ideia
de voltar a estar um bocadinho nesse universo e que as pessoas pudessem estar nesse universo. Eu pensei, bem, pode ser que as pessoas queiram. E depois a resposta tem sido absurda, quer dizer, e eu quero dizer que as pessoas querem ouvir as canções de novo. Por isso eu estou muito contente de fazer essa reunião, acho que vai ser muito divertido, tem sido muito divertido, nós já ensaiámos, mas pronto, nós metade dos ensaios estamos a falar, porque nós chegamos lá e estamos blá 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 blá. É uma forma também de conviver, não é? Mas é porque os ensaios, quer dizer, nós conhecemos aquelas canções de trás para a frente, nós tocámos aquelas canções durante 3 anos, pelo menos, centenas de vezes. Tocar aquelas canções, às vezes eu nem me lembro muito bem das canções, mas mal começo, é impressionante. Foi uma das coisas que me impressionou quando começámos a ensaiar estas coisas com o Challenge For, foi o quão simples parece entre nós tocar aquelas canções, porque elas foram feitas para nós. Fomos nós que fizemos as canções assim, daquela maneira, e eu lembro quando trouxe as canções, porque eu já tinha escrito, algumas daquelas canções estavam escritas há muitos anos, antes sequer da banda existir. E quando nós começámos a tocar e elas começaram a cair naquele sítio onde todos nós estávamos naquele momento, aquela coisa meio melancólica, que tinha a ver muito com... Eu olho para aquilo e vejo assim uma coisa meio adolescente, jovem adulta, uma pessoa, todas as canções são assim um bocadinho para dentro, ou um bocadinho meio melancólicas traço raivosas com o mundo, com as coisas. Eu acho muita piada a isso, mas pronto, nós agora somos todos adultos, não é? Tem outras coisas, mas aquelas canções ainda me levam um bocadinho lá, não deixa de ser curioso, e algumas falam de coisas muito pessoais, de coisas que quando era miúdo, que passei, etc. Mas hoje aquilo, pronto, felizmente adquirem outros sentidos, porque os meus eram muito fraquinhos hoje em dia, nem nunca falaria sobre eles, mas enfim. Como é que tu lidas com... E deves ter essas histórias, como estava a dizer, como é que lidas com o facto de essas músicas, como, não só as do Challenge, mas também músicas que ao longo destes anos todos, terem um impacto direto na vida das pessoas? Eu não acho que tenha feito uma coisa específica que tenha sido particularmente especial e por isso é que as pessoas agarraram aquilo. Eu acho que nós estávamos no sítio certo, no momento certo, e naquele ano, naqueles 2 anos, tivemos a sorte de sermos nós, e as pessoas agarraram aquelas canções como se fossem suas. E isso é uma coisa que eu acho que foram as pessoas que fizeram, é uma coisa, eu não tenho nenhuma, eu não sinto que sou eu o responsável por isso ter acontecido. Eu sinto que as pessoas foram muito simpáticas e acharam que aquela música era o ideal para as suas vidas, ou para ouvirem, ou para viverem aqueles momentos. Isso foi uma coisa que para mim ainda hoje parece absurdo. Aliás, parece-me sempre absurdo. Eu conto uma história absurda, que é absurda de bonita, mas é absurda. Há uma música no disco, no primeiro disco, Challenge For, que se chama Angel Song, e que na altura eu escrevi por causa de um desamor qualquer, pronto, de muito miúdo. E anos depois, quando eu devo ter escrito a música quando tinha 18, 19 anos, a música só foi lançada com o Challenge For uns 6 anos depois. Portanto, a música já existia há muitos anos, e a música foi lançada, e passado um ano da música ser lançada, na altura escreviam muitas cartas à banda, não havia bem e-mails, mas não era outra época. Então escreviam cartas, e uma das cartas que me mandaram falava exatamente sobre essa música específica, porque escrevia-me uma mãe cujo filho tinha tido um acidente de automóvel e tinha ficado em coma, e a banda favorita dele era o Challenge For. Então, os médicos a certa altura deixaram a mãe pôr a música a tocar ao pé dele, baixinho, e ela punha sempre o nosso disco. E o miúdo acordou do coma enquanto tocava essa canção. E então a mãe atribuía o facto de ele ter acordado àquela canção. Sim. E eu lembro de pensar assim, isto é de longe a história mais incrível que eu já ouvi. Eu nunca vou contar a história da música a ninguém, porque esta música eu acho que não tem nada a ver com aquela música, na realidade. Eu acho que tem a ver com as escolhas que fizeram naquele momento, que fizeram que essa música pudesse ter essa oportunidade. Ou seja, no fundo, as pessoas é que deram uma oportunidade a tudo isto acontecer dessa maneira nas suas vidas. Não acho que tenha sido eu especificamente, ou a banda especificamente. E eu acho que isso talvez seja o mais bonito de tudo. É que quando a música não tem nada, já nem sequer se sabe muito bem. Eu espero que, honestamente, daqui a 30 anos, que ainda toquem estas músicas e nem saibam muito bem quem é que as fez ou como é que elas apareceram. Acho que isso não é relevante. Eu, quando ouço aquelas músicas que eu adoro,
da Motown, que tenho uma fixação grande por essa época da música, honestamente a maior parte das vezes, às vezes que estão a ouvir a música e conheço-os de uma ponta à outra, nem sequer sei quem é que canta, já não me lembro, já se me apagou, mas não interessa, não acho que não interessa. Eu não acredito que todas as pessoas estejam a cantar no estádio aquele sabe que aquilo é do White Stripes, nem interessa o que interessa. Sim, ganha a sua própria vida, não é? Mas isso, eu acho que isso quando acontece é de longe a melhor coisa que pode acontecer a uma música, o melhor elogio que podem dar a alguém que fez uma canção é ela desaparecer, ou seja, desaparecer nesse sentido em que o artista desaparece e ela fica presente num sítio, as pessoas cantam e nem sabem muito bem de quem é, mas aquilo faz parte da nossa vida de alguma maneira. Isso é uma coisa raríssima de acontecer, mas quando acontece é absolutamente mágico. E eu não sei bem como, acabei por fazer parte de uma banda que tem um disco especificamente, que eu acho que é o primeiro, que atravessou gerações de pessoas, desde os 10 anos de idade na altura até aos 60, 70, aquilo apanhou toda a gente e eu não podia perceber menos porque não faço ideia. Às vezes perguntam-me porque é que eu acho, porque eu não faço a mais pequena ideia. Não faço ideia. Eu acho que são muitas coisas juntas, não é só uma coisa, acho que é uma coisa difícil de perseguir, é uma coisa que acontece porque tem que acontecer, não acho que seja possível perseguir esse tipo de sucesso. Esse tipo de sucesso só acontece quando tem que acontecer, como aconteceu com a Brunhosa, ou com os Delfins, ou com o Rui Veloso, e o Silence Ford também tem lá um momento desses na história, naquele ano 98, em que eu acho que, quer dizer, eu lembro-me, nós lançámos o disco em junho e em dezembro estávamos no pavilhão multiusos. Isso não faz sentido nenhum, quer dizer, uma banda totalmente desconhecida e de repente estamos a tocar para uma sala cheia desse género. E isso faz perceber que aquilo era um bocado descontrolado, quer dizer, não havia marketing, não havia nada, aquilo andava assim, e eu confesso que só descobri que nós éramos bem-sucedidos mesmo nesse dia do pavilhão multiusos, porque até lá eu achava que era só uma data de miúdos malucos que andavam atrás de nós e achava que eram os mesmos, honestamente. Eu via muita gente pensar, eles aprendem. Nem tinham bem a percepção. Não, honestamente não tinha, porque as pessoas diziam que nós vendíamos muitos discos, mas eu não sabia se isso era... Eu não percebia o que era isso de vender muitos discos ou menos, não sabia se isso era muito bom ou se era costume. Isso é costume, isto acontecer, não faço ideia. E não me interessava, honestamente. Eu lembro quando eles marcaram o pavilhão multiuso, eu disse que era melhor não, que era muito grande. Eu disse, isso é muito grande, não vai lá aparecer ninguém. E lembro-me de dizer isto, muitas vezes com a banda, olha, se aparecerem só 3, tocamos para 3. E pronto, era assim. A minha atitude perante essas coisas todas sempre foi um bocado, tipo, não quer saber. Mas quando aconteceu, aí comecei a perceber, isto pelos vistos afetou mesmo muitas pessoas, e as pessoas gostam disto, e pronto. Mas vocês não deixaram que isso também vos subisse à cabeça, não é? Não deve ter sido fácil, vocês eram muito novos, gerir esse sucesso assim repentino, não é? Não é fácil gerir o sucesso, não é mesmo fácil. As pessoas que dizem que passam por isso como se fosse nada, eu acho absurdo, porque é um momento, uma pessoa acaba por entregar uma coisa nas mãos de uma pessoa que ninguém está habilitado para lidar com, que é a ideia de repente poder sair à rua e todas as pessoas com que uma pessoa se cruza parece que estão a olhar para nós e às vezes estão mesmo. Eu lembro-me de haver pessoas eu lembro de uma vez de ir ao supermercado e haver só uma caixa aberta, e quando eu cheguei os empregadas do sítio corriam para as caixas para ver se me conseguiam atender. E eu pensei, isto é tão estúpido. E eu tive momentos assim muito absurdos de pensar, mas porquê é que isto está a acontecer? Não fazia sentido na minha cabeça aquele tipo de comportamento. Mas eu convivi com muitas pessoas que já tinham passado por coisas daquelas. Uma das pessoas foi o Mário Barreiros. E o Mário Barreiros já tinha sido produtor e tinha tocado muitos anos com o Pedro Brunhosa, fez parte também do sucesso dos Mingos e Samurais do Rui Veloso, e ele disse-me logo na altura que aquilo passava. Ele disse logo, isto depois tudo passa, isto passa. Agora parece assim uma coisa demais, não sei o quê, mas isto depois passa. Eles depois, isto acalma. E eu fiquei assim, está bem, acalma. E de facto acalma. Passado 2 ou 3 anos, uma pessoa depois deixa de ser novidade e já não quer saber. Pronto, tudo bem. Agora não... eu faço uma vida perfeitamente normal como qualquer... Mas não sentes as pessoas olhando para ti? Não sinto nada disso. E olha que eu ando muito de metro e...
E não sinto. Eu sinto que, especialmente aqui em Lisboa, eu acho que em Portugal em geral as pessoas estão-se a borrifar muito para essa ideia de. A não ser os miúdos não, mas os miúdos também gostam de outros miúdos que são agora. Eu acho isso normal. Agora, tipo, ninguém quer saber, quer dizer, se vê este ou aquilo. E mais em Lisboa, eu acho que isso é uma coisa tão. É uma cidade tão pequenina, quer dizer, mesmo sendo uma capital, comparativamente com outras capitais, é uma cidade pequena. Portanto, eu não acho que haja esse tipo de. Não acho, até acho ridículo que uma pessoa em Portugal, acho mesmo ridículo uma pessoa em Portugal, um país tão pequenino, que se sinta importante porque tem uma profissão, acho um bocado ridículo. Sempre achei muita piada às pessoas que se acham muito importantes por causa de uma coisa desse género. Acho piada, acho juramente piada, porque não vejo onde é que está essa importância, não consigo entender. David, obrigada. Olha, obrigado, meu. Olha, estás obrigado. chato da minha parte. Tu sabes, pronto.